ferida da traição, ela é desenvolvida ali dos 0 aos 7 anos também, pelo progenitor de sexo oposto, tá? Então é uma ferida que surge na criança quando ela sente que quebraram confiança dela, quebraram promessas que fizeram pra ela, ou ela viu traição, né, dos pais, ou deslealdade, tá? Então tudo isso vai desenvolver na criança a ferida da traição. E muitas vezes essa ferida surge com comportamentos, um exemplo, o pai prometeu pra menina que ia brincar com ela no final de semana. Chegou o final de semana, o pai teve que trabalhar, não teve tempo. Pra aquela criança, tipo assim, eu não confio mais nele, né? Quebrou um voto que tinha feito comigo, tá? Então, pra essa criança, toda essa questão de deslealdade, né? De fazer um voto e não cumprir, pega nessa ferida, tá? E essa ferida também gera um pouco ali de dualidade, né? Porque por mais que é uma ferida que cria a máscara do controlador, né? Que é a pessoa que quer controlar, manipular situações para evitar ser traída novamente, ela confia demais também. Então tem essa dualidade, né? Ou ela não confia em ninguém, ou ela é inocente demais e confia em todo mundo, tá? E esse padrão de traição vai se repetindo ao longo da vida. Pode ser com amigos, pode ser com sócios, parceiros, pessoa da equipe, gestores. Ela vai vivendo traições e quebra de votos ao longo da vida, tá? E a boa parte do que acontece na vida dessa pessoa, ela vê na ótica da ferida dela, né? Então ela vê como uma traição, tá? Ela vê, por exemplo, um pessoal, ela se dedicou muito, por exemplo, né, pra um grupo de amigos, e esses amigos às vezes falam dela, alguma coisa dela, pra ela é uma traição. Isso ela vê como traição, tá? Então, pra essa pessoa é muito difícil essa falta de cumprir com a palavra, sabe? Pra ela é bem sofrido, pra quem vive nessa ferida, né? É uma ferida que não tolera muito pessoas fracas, né? Porque pra ela a fraqueza é como se fosse não cumprir algo, né? Não cumprir um voto que foi feito, tá? Então isso também impacta. É uma pessoa que ela tem muita energia, ela tem muita força, tá? Essa ferida gera uma pessoa que tem muita força, ela sempre dá o seu melhor, ela quer o melhor do mundo, ela quer que todo mundo fique bem, esse é o lado luz, tá? Dessa ferida, esse é o lado luz da ferida da traição, né? Uma pessoa que tem muita energia. Na dor, ela é crítica, ela é questionadora, ela é insegura, ela manipula, tá? Então ela tem muito medo de ser trocada, ou muito medo da pessoa não cumprir os votos que fez com ela, tá? Então isso é ela na dor, né? Ela tem uma competição interna com ela mesma, né? Então ela vai até o fim do mundo pra realizar as coisas, ela sentencia melhor, ela compete com ela mesma, sabe? Essa ferida da traição, ela gera uma pessoa que tem muito excesso de energia, tá? E esse excesso de energia vaza, então ela sempre quer mais. Ela sempre tem uma segunda opção, ela sempre tem um plano B, tá? Ela tem um triângulo muito difícil de equilibrar, que é família, trabalho e filhos, tá? Então ela tem esse triângulo para ela gerar equilíbrio, é muito difícil. Então tudo isso ela faz para garantir que não vai ser trocada, tá? Porque a ferida dela é muito profunda ali, com medo de ser trocada, de perder a confiança de novo em alguém, tá? Então a ferida da traição gera muito isso, né? Ela carrega muito uma culpa na dor por não estar inteira, sabe? Quando ela fica na sombra, ela quer manipular a situação, ela quer controlar a situação, porque ela controlando e manipulando, ela sabe o que vai acontecer, então ela se antecipa e ela não vai ser traída de novo, entendeu? Esse que é o ponto. Então, o problema da ferida da traição é essa pessoa tem tanta energia que se ela não souber trabalhar e quando ela tem a dor, né, ela atropela, ela é um trator, ela executa, sabe? Ela tem uma necessidade de controle. Então, assim, pra ela é muito difícil dosar isso quando ela não tem consciência. Quando ela tem consciência, ela consegue equilibrar, ela consegue equilibrar os pontos dela, né? Então ela vira muito uma fazedora, ela faz muita coisa para encarar a dor. Daí quando ela equilibra, pra ela fica mais fácil ali
conseguir perceber quando é a dor dela falando e quando é ela na luz dela. Porque ter energia é bom, ter força é bom, né? Mas e na dor? E na dor quer manipular, quer controlar? Então, ela invade muito, ela começa a invadir o outro, tá? Porque ela quer controlar o outro na dor. Então, quando ela começa a se sentir insegura, batata, ela vai e quer controlar, tá? Então, quando ela tá bem, se sente segura, é fluido, tá? Na insegurança, na dor, aí vem a manipulação, aí vem o controle. Porque o medo dela fala mais alto, dela ser traída de novo, abandonada de novo. Ela é uma pessoa que cumpre muito com o que fala. Se ela fala, ela faz, sabe? Então, pra ela, quando não cumpre isso, quebrou uma confiança dela, tá? Então, essa é uma das características da ferida da traição. São pessoas que elas são bonitas, mas não se acham suficiente. As meninas muitas vezes querem competir com a mãe, a atenção do pai. Os meninos normalmente são os filhinhos da mamãe, tá? Então ele tem aquela energia dele presa, estagnada, ele precisa soltar. Então ele tem uma raiva dentro dele, uma dor muito forte, porque ele não consegue soltar, mostrar essa força, fica com uma falta de energia masculina, tá? Porque ele tem uma energia masculina elevada, mas tá presa, né? Que são os casos que é o filhinho da mamãe, então ele precisa trabalhar isso e desenvolver, né, para conseguir realizar as coisas, tá? E das mulheres, né, tem muito esse de idealizar o pai, né? Então exige demais nos relacionamentos, querem colocar no relacionamento o peso do pai, né? Então muitas mulheres castram o masculino do homem, né? Vive numa energia masculina muito intensa, porque ela quer tomar as rédeas do relacionamento, ela quer liderar, ela quer controlar. Então isso acaba abafando, né, o homem e não permite que ele exale, né, e atue a energia masculina dele, tá? Então, esses são alguns dos comportamentos, né? Nível de perfeccionismo, exigente demais, da ferida da traição, principalmente quando tá na dor, tá? É muito exigente. Essa é uma ferida que também cria muita expectativa no outro, né? Então, ela exige muito do outro. É uma pessoa que é muito forte, então pra ela, ato de covardia, né, é uma traição. Tá? Então ela não permite muitas vezes, se alguém é covarde com ela, né, ou não assume algo, pra ela é uma traição, tá? Então ela confia demais, mas ao mesmo tempo desconfia de algumas coisas, manipula a mente com facilidade, é engraçada, é forte, tenta parecer forte o tempo todo, é sedutora, tá? É uma ferida que ela trabalha muito ali o lado físico, né, da pessoa, tanto quanto o comportamental, né? Então, tudo tem que sair do jeito dela, tá? Pra ela não ser pega de surpresa. Ela tem frases do tipo, você é capaz, deixa que eu faço sozinha, entendeu? Confia em mim. Ela gosta de coisa mais firme, né? Tipo, é uma pessoa que tem um corpo mais atraente, mais curvilíneo, mais firme, tá? É uma pessoa que tem as pernas mais forte, né? Porque elas são ágeis, né? Uma pessoa mais ágil. É o centro das atenções, tem muita energia, tá? Mas perde massa muito fácil. Então ela perde massa magra muito fácil, tem um bumbum mais redondo, que é a base da coluna, né? O bumbum, a perna. Então, como ela é uma pessoa ágil, tudo isso já é formatado para dar essa agilidade para ela, né? Então, ela sempre se sente mais segura, assim, né? Executando, tá? Então, é uma pessoa que busca muito essa validação externa, tá? Para se mostrar forte, resiliente, e isso tudo também carrega uma dor, né? É uma ferida que na dor tem que dosar muito ali os ciúmes, tá? O controle, a culpa, põe muita culpa no outro, das coisas, mas ao mesmo tempo, né? É uma mente analítica, é uma mente que procura prever tudo, só que esse analítico também é um pouco do controle, né? Então ela procura prever para evitar sofrer, tá? Então muitas vezes a pessoa tem uma raiva intensa, ela não põe para fora, ela fica buscando provas de fidelidade, fuça, tem ciúmes, desconfia de todo mundo. Então é uma pessoa que na dor ela deixa a relação muito pesada, né? Porque ela constantemente está duvidando da outra pessoa, tá? Então essa ferida, ela realmente
dificulta ali no relacionamento, né? Tem muitas mulheres que são muito ciumentas e ficam caçando provas, né? Que o marido, o namorado tá traindo. E muitas vezes é coisa da cabeça, isso nem existe, né? E isso acaba, às vezes, até despertando no outro, o outro fala, meu, não quero isso pra mim, sabe? Ou às vezes até despertando outro interesse de realmente fazer isso, né? Já que ela acha que eu faço tanto, né? Então é controlar um pouco isso, né? É ir dosando, entender de onde vem essa dor, tá? De onde vem esse comportamento. Acho que isso é o mais importante pro processo de cura, né? Porque as pessoas sentem muita frustração, muitas vezes ela é autoritária, é prepotente, é arrogante, então tem que ir dosando muito isso, tá? Esse comportamento para não se achar demais, não se achar superior aos outros, tá? Então tudo isso é um caminho para cura. Então, o caminho para cura primeiro é aprender a soltar, né? As expectativas em si e nos outros, para não sobrecarregar as pessoas. Né? Porque quando a gente vai com muita expectativa, a gente sobrecarrega a pessoa e aí a pessoa não atende e a pessoa fica frustrada e você fica frustrado. O segundo passo é construir relacionamentos com base na confiança. É você de fato confiar no outro, tá? E quem tem a outra ponta, que é confiar demais também, é ser um pouco mais esperta, né? Tipo, não ficar desconfiando, mas ser racional, tá? Não ser inocente demais. Outro caminho para cura é se permitir aceitar as imperfeições. Aceita que você erra, sabe? Aceita que é normal você cometer uma gafe ou fazer algo errado, não precisa ser perfeito. E se você não for perfeita, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Aceitar que o controle é uma ilusão. Isso pra mim foi muito difícil, sabe? Eu sempre fui muito controladora. E eu tive vários momentos da minha vida que eu percebi que não adiantava nada a gente querer ter controle, né? Que só Deus sabe do nosso futuro e do nosso destino. Então, eu me permiti a deixar fluir as coisas, né? Fazer a oração da serenidade, né? Que meu Deus, me dê sabedoria e serenidade, né? Pra saber as coisas que eu posso controlar e o que eu não posso controlar, né? Tá nas suas mãos. Então, assim, focar no que eu posso controlar, tá? E eu posso controlar só a mim, não posso controlar o outro. E é isso que a gente precisa ter discernimento. Eu posso controlar as minhas atitudes, os meus sentimentos e as minhas reações. Como o outro reage, como o outro vai responder para aquilo, eu não posso controlar e tá tudo bem. E tá tudo bem, você sabe a intenção que você fez aquilo, sabe? Agora outra pessoa também sente quando você vai na energia da manipulação, sabe? Por mais que seu consciente fale, eu não tô manipulando, o seu inconsciente sabe que você manipulou e a outra pessoa sente essa vibração, essa energia da manipulação. Gente, a energia da manipulação é muito forte. A pessoa sente de longe quando você tá querendo manipular, sabe? Então, a gente precisa conseguir dosar isso e confiar, entregar, soltar, sabe? Confiar, entregar pra Deus e soltar que vai acontecer o melhor pra gente. E precisa curar, entender de onde vem essa dor, de onde vem a ferida, porque senão, gente, vão aparecer mais situações na vida de vocês que vocês vão se sentir traídos. Vocês vão se sentir com aquela pessoa não cumpriu um voto que fez com você. Aquela pessoa foi desleal com você. E cada vez mais você vai sentir isso, tá? Então acho que o primeiro é olhar pra dentro, né? E confiar no fluxo da vida. Faça autoafirmações. Eu confio em Deus, eu confio no fluxo da vida. Eu permito que os outros sejam como eles são e não como eu quero que eles sejam. Eu confio em mim, sabe? Eu sou digna de relações livres, leais. Eu sou digna de relacionamentos saudáveis, né? Eu confio em Deus, eu confio na vida, eu confio no meu parceiro, eu confio em mim. A pessoa que tem ferida da traição, gente, ela se auto-sabota sempre. Ela faz votos pra ela mesma que ela não cumpre. Ela fala que ela não vai comer aquilo e come. Ela fala que ela vai malhar e não malha. Ela fala que não vai fazer mais tal atitude e faz. Ela quebra voto com ela mesma o tempo todo, tá? Por isso que essa ferida precisa estar curada. A pessoa precisa entender que controlar não é saudável, né? A gente não controla o outro, não controla o que tá exógeno nosso, sabe? O que não tá dentro de mim, eu não consigo controlar, sabe? Então, a gente precisa saber equilibrar isso e controlar para não gerar um peso no outro, uma necessidade de perfeição no outro. O peso que a ferida da traição gera é isso. O outro acha que ele precisa ser perfeito para você gostar dele. Nada é bom bastante, porque sempre você quer mais. E no fundo, o que você quer é simples, né?
mas a sua ferida faz você sempre querer mais, como se nada fosse bastante, sempre precisasse estar preenchendo algo, tá? Então, o que eu compartilho aqui com vocês é: deixem fluir. Solte o controle, é libertador, eu falo por mim. É libertador você permitir que as coisas aconteçam no fluxo natural que devam acontecer, tá? Beijos.